Então, olá, vocês devem ter recebido uma mensagem informando que nós começamos a gravação da leitura do livro Confiança, Doação e Gratidão, Forças Construtivas da Vida Social. Para começar, vai ser bem do início. Por que estamos publicando a coleção Vida Social? Esta obra inaugura a coleção Vida Social, empreendida numa oportuna parceria entre o Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social, a Associação de Pedagogia Social de Base Antroposófica, APS, e a editora Antroposófica. Essa iniciativa pretende tornar disponíveis conteúdos básicos do campo da pedagogia social, ampliando, com isso, o acesso a esse saber para além do público que tradicionalmente chega aos seminários promovidos pela APS há muitas décadas. Lex Boss, autor de vários dos textos que aqui serão publicados, foi consultor do Instituto Holandês de Pedagogia, Netherlands Pedagogisch Instituut, NPI, instituição fundada e liderada por Bernard Liverhood, que desenvolveu uma abordagem de consultoria inspirada na ciência espiritual antroposófica. De 1979 a 1998, Lex veio anualmente ao Brasil para apoiar a realização dos seminários de pedagogia social, onde apresentava os resultados das pesquisas que realizara durante o ano na Europa. Em 1994, o Instituto Christophorus, sucessor do NPI no Brasil e antecessor do Instituto Fonte, publicou sua obra, 12 Dragões em Luta contra Iniciativas Sociais, em parceria com a editora Antroposófica. Inaugurada pelas publicações Confiança, Doação, Gratidão, Forças Construtivas da Vida Social e Formação de Juízo, um caminho para a liberdade interior, a coleção Vida Social, que agora apresentamos a você, leitor, procura disponibilizar conteúdos provenientes das palestras do autor, bem como textos relevantes para o fortalecimento da prática no campo social, como é o caso de Formação de Juízo, que expõe a formação dinâmica de julgamento, conceito central que constitui sua tese de doutorado. Inspirados em A Filosofia da Liberdade, de Rudolf Steiner, os textos reúnem explicações sobre alguns pilares para processos de compreensão e de tomada de decisão. Obras como esta vêm apoiando o desenvolvimento de pessoas e organizações que trabalham por um mundo mais justo e pleno de sentido. Nosso desejo é de que esta coleção sirva às causas em torno do desenvolvimento social. Associação de Pedagogia Social de Base Antroposófica no Brasil, Editora Antroposófica e Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social. Sumário. Vamos passar pela organização estrutural do livro. Já passamos pela introdução, porquê desse livro. Primeiro, confiança, fundamentos para uma vida social sadia. Fenômenos, a vida política, a vida econômica, a vida cultural. 2, a crise de confiança na perspectiva do desenvolvimento. 3, os 3 direcionamentos da confiança. Confiança em coisas, confiança em ideias, confiança em pessoas. 4, desenvolvimento da confiança no decorrer da vida. De 0 a 7 anos, de 7 a 14, de 14 a 21, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, de 42 a 63 anos e após. 5, o mistério da vontade. 6, a vida econômica como campo de exercício para a confiança. A dependência mútua.
sobre forças de levitação em organizações, sobre a lida com o dinheiro. 7. Aprendizado interior e confiança na esfera do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 8. O ser espiritual da confiança. 9. Lidar com questões de confiança. Confiança entre desconfiança e confiança cega. Orientações da confiança. Motivo, processo e resultado. O fundamento da percepção. Expectativas não declaradas. Interpretação de intenções. A confiança cega. Condições estruturais. Apêndice e sugestão para workshops. Na segunda parte do livro, doação e gratidão. Qualidades desprezadas num mundo cheio de negócios. Introdução. 1. Doar e agradecer num mundo cheio de negócios. 2. Arqueologia da doação. 3. Análise do atual panorama da doação. Motivos para a doação, processos de doação, resultados da doação. 4. Patologias do doar e do comprar. A primeira patologia, a doação imprópria. A segunda patologia, a compra imprópria. 5. Gratidão. 6. Trimembração social. 7. O doar e o comprar vistos como arquétipos. 8. Formação de comunidade à luz do comprar e do doar. 9. Resumo. E, no final, referências bibliográficas. Introdução. Por que este livro? Este livro é resultado de pesquisa. A pesquisa obtém seu impulso e sua direção de uma pergunta. De onde vem essa pergunta? Eu sinto a necessidade de declarar algo sobre as 3 direções das quais surgiu a demanda pelo tema confiança e pelo tema doar e agradecer. Em 1905, 1906, Rudolf Steiner, embaixo, Rudolf Steiner, de 1861 a 1925, filósofo austríaco, fundador da antroposofia. Steiner iniciou a publicação de uma série de artigos sob o título Ciência Espiritual e Questão Social. Nota de rodapé. Nessa época, Rudolf Steiner era dirigente da seção alemã da Sociedade Teosófica, da qual se desligaria em 1913 para fundar a Sociedade Antroposófica. Ele a publicou na revista Lucifer Gnosis, onde aqueles trabalhos haviam sido publicados já nos anos anteriores, formando a base para o livro Como Adquirir Conhecimentos dos Mundos Superiores. Tem-se a impressão de que Steiner havia iniciado uma nova série de artigos da mesma dimensão, que ele poderia ter resumido num livro complementar, com o título Como Adquirir Conhecimentos da Realidade Social. Esse livro não viria a ser publicado, ao menos dessa forma, porque Rudolf Steiner encerrou a série após 3 artigos. Os teósofos da época não tinham absolutamente nenhum interesse por questões sociais. Apesar dessa insuficiência da série, os 3 artigos contêm um tesouro de pensamentos frutíferos. Eu gostaria de recomendá-los a toda pessoa que sinta a necessidade de deixar a luz da ciência espiritual iluminar questões sociais. Em seu segundo artigo, Rudolf Steiner fez uma pergunta que levou a discussões controversas na ciência social corriqueira e na política. Será que as origens do bem e do mal devem ser procuradas nas pessoas ou nas circunstâncias exteriores? Em outras palavras, se quisermos aperfeiçoar a vida social, deveremos começar pela educação das pessoas ou pelas estruturas sociais? Steiner diz que um modo superficial de observação só pode levar à evidência de que a forma
e o conteúdo da realidade social se influenciam mutuamente. As pessoas criam suas condições de vida, mas também se deixam influenciar fortemente por essas condições de vida. Parece tratar-se de uma questão de ovo e galinha. Quem, no entanto, procurar mais a fundo, chegará, segundo Steiner, a outra conclusão. Todos os relacionamentos sociais em que vivemos são, em última instância, obra humana. De sua parte, determinados pensamentos, determinado posicionamento, determinados sentimentos de pessoas têm encontrado sua expressão em hábitos, formas sociais, estruturas, leis e organizações. Essas circunstâncias começaram a ter vida própria e agora, por seu lado, influenciam novamente pessoas em seus pensamentos, sua disposição e seus sentimentos. Se somos da opinião de que certas formas sociais estão no caminho de um desenvolvimento positivo, precisamos perguntar-nos de quais sentimentos, disposições e pensamentos essas formas se desenvolveram. Apenas superando esses pensamentos, disposições e sentimentos e substituindo-os por outros, é que podemos esperar surgir disso formas sociais melhores que promovam o desenvolvimento. Novas estruturas sociais surgidas de caminhos revolucionários e que não tenham suas raízes em outros sentimentos, outra mentalidade e outros pensamentos, não se manterão por muito tempo. Esse é o teor de um pensamento central do segundo artigo de Steiner. Desde que fui confrontado com essa reflexão, tenho examinado todas as formas organizacionais e estruturas sociais que encontrei, seja em meu trabalho como consultor de organizações, seja na vida cotidiana. No que diz respeito aos pensamentos, à intenção e aos sentimentos para os quais elas apresentam uma expressão. Dei ainda um passo adiante e me perguntei, será que não se podem encontrar na alma algumas forças elementares que emprestem aos sentimentos e também à disposição e ao pensamento sua direção e seu caráter? Achei ter encontrado uma força fundamental dessa espécie tanto na confiança quanto no doar e no agradecer. Consegui basear muitas formas de comportamento social e os sentimentos, as disposições e os pensamentos que se expressam em seu âmbito no efeito da confiança, mas também no da desconfiança ou da confiança cega, as quais obtêm sua chance na falta de forças da confiança. Vi as possibilidades de desenvolvimento que residem em forças da confiança. Presumi como uma realidade social completamente nova pode ser construída com a substância da confiança. Foi com essas questões que também começou minha investigação, e o mesmo se deu com relação ao tema doar e agradecer. Consegui colocar vários processos sociais e os pensamentos, sentimentos e disposições que ali se expressam em conexão com uma prontidão para o doar e com uma capacidade, igualmente em extinção, para o agradecer. Vi a necessidade de contribuir para uma nova cultura da doação. Conjecturei que de uma nova vontade de doação e de uma nova inclinação para o agradecimento pode nascer uma nova realidade social. Em outra linha, porém mesmo assim similar, que a mesma pergunta despontou em meu campo visual. Um consultor de organizações se ocupa com a transformação, ou seja, com o desenvolvimento de novas estruturas sociais. Esse trabalho é apoiado por cursos e treinamentos, a fim de colocar em movimento as pessoas em questão. Contudo, tanto na área das formas sociais, quanto das capacidades humanas, se entra logo, nesse caso, numa diferenciação tal que, diante de tantas árvores, não se vê mais a floresta.
Disto surge na pessoa a sensação de estar ocupando-se com o lado exterior, sem importância dos fenômenos. Para mim, se desenvolveu, com base nisso, a seguinte questão: será que não existem alguns temas básicos dos quais possam ser nutridas muitas capacidades diferentes e que também preparem o caminho para colocar em movimento formas sociais sobreviventes? Esta pergunta me levou ao tema confiança e também ao tema doar e agradecer. Nos próximos capítulos, ficará bem claro quão intimamente esses temas estão ligados a desenvolvimento organizacional. O impulso para eu me ocupar com esses temas foi dado também por um terceiro caminho. Na seção de estudos sociais da Escola Superior Livre de Ciência Espiritual, Dorna, pessoas das mais diversas orientações profissionais se encontram. Profissionais da área social, banqueiros, empreendedores, juízes civis, livreiros, pessoas da área de ensino, da área da saúde, do comércio. Os diferentes grupos profissionais também realizam, dentro da sessão, reuniões especiais. Os temas desses encontros surgem espontaneamente do contexto social de cada profissão. A questão, na verdade, é definir quais são os temas relevantes quando esses especialistas se reúnem na sessão de estudos sociais em sua totalidade. Esses temas devem elevar-se acima dos horizontes profissionais limitados. Justamente por isso, no entanto, podem tornar-se tão genericamente humanos que novamente se justifica perguntar se para isso é necessário se encontrarem numa sessão de estudos sociais. Acaso não é verdade que existem temas com nítida relevância social e, mesmo assim, concebidos de maneira tão comum que tanto um banqueiro como um comerciante, tanto um profissional da área social como um empreendedor podem não somente orientar-se por eles, mas também trazer de seu campo específico de trabalho experiências que levem a um aprofundamento do tema? Na procura por uma resposta, eu encontrei ambos os temas, confiança e doar e agradecer. As próximas páginas deixarão claro que eles dizem respeito ao critério aqui indicado. Ambos os temas mencionados foram trabalhados paralelamente e foram publicados pela primeira vez em holandês em edições separadas, 1997 e 1998. Quando a editora do Goetheano, em Dornach, Suíça, planejou a edição em língua alemã de ambos os livros, surgiu a ideia de publicá-los num livro único. Essa ideia não era tão sem propósito, pois os dois temas são alimentados da mesma fonte. Ambos tratam de forças sociais fundamentais e têm, além disso, muita afinidade de conteúdo. Confiança só se pode receber doando e agradecendo. E o doar está sempre ligado à confiança de que ele possui seu sentido num contexto universal maior. No texto, esses dois temas são relacionados mais explicitamente por meio de remissivas. Lex Boss, Zeist, Holanda, dezembro de 1997. Alguém tem alguma observação possível? Eu só queria repetir essa última frase, porque eu achei ela fantástica. Confiança só se pode receber doando e agradecendo. E o doar está sempre ligado à confiança de que ele possui seu sentido num contexto universal maior. Forte, né? Uhum. Bem forte. Só para complementar, o Lex Boss foi um dos fundadores do primeiro banco
que lidou com esse tema, que é o Tríodos, que já deu vários frutos, e a gente tem a banca ética, agora com o Romelê, e no Brasil também, tentando, na América Latina, se instituir. Eu não sabia que a origem vinha dele. Ele foi um dos primeiros, ele foi um dos fundadores. Primeiro, primeira parte, confiança. Fundamento para uma vida social sadia. Capítulo 1. Fenômenos. Neste capítulo, caminharemos pela sociedade com a lanterna da confiança. Será inevitável encontrarmos seus lados sombrios onde as forças da confiança estiverem ausentes. Numa primeira ronda, para obter uma visão geral, feita principalmente ao longo dos fenômenos da vida cotidiana, fica evidente com quantas forças inconscientes da confiança está ligado o decurso dessa vida cotidiana. Confiamos em que o despertador toque, que a água jorre da torneira, que o trem ande, que os colegas se sentem em seus lugares, que o banco tenha efetuado corretamente e a tempo minhas ordens de pagamento, que a diretoria me informe sobre assuntos importantes, que a gasolina comprove a octanagem indicada. Nossa vida diária parece ser carregada por um fluxo ininterrupto de expectativas a respeito de como as coisas transcorrem. E, normalmente, essas expectativas não são frustradas. Nós só nos tornamos conscientes dessas premissas quando a realidade não está mais de acordo com elas. Quando o despertador não toca, o trem chega atrasado, o colega não cumpre nosso compromisso, o padeiro não tem mais o meu pão no estoque. O mau humor provocado por isto se dissipa rapidamente quando se trata de acontecimentos casuais. Estes pertencem às exceções que confirmam a regra. A recém-caracterizada base da confiança na vida cotidiana pode ser, contudo, fundamentalmente questionada quando perturbações desse tipo se tornam estruturais. Quando os trens circulam regularmente atrasados e a organização se mostra cada vez mais adversa ao cliente, começo a duvidar da capacidade e das intenções da gerência. Quando informações me são sistematicamente omitidas, cresce em mim certa desconfiança em relação às boas intenções dos outros. Quando o poder de compra do meu dinheiro poupado é colocado em dúvida por força de uma inflação inesperada, ou o valor da minha aposentadoria começa a oscilar, minha confiança no futuro é colocada em questão. 8h52. Vou ler só mais esses 3 pontos aqui. Quando a criminalidade se torna notável em meu ambiente mais próximo, acaba a minha ingênua confiança com a qual eu deixava aberta a porta da cozinha e não trancava minha bicicleta. Quando a mídia me informa sobre o modo como alimentos e medicamentos são química, bacteriológica e geneticamente manipulados, surge uma profunda aversão a tudo que me é oferecido em termos de alimentos e remédios, apesar de todas as explicações sobre nenhum efeito colateral nocivo. Quando aumentam as reportagens sobre escândalos de corrupção na vida política, minha confiança na integridade dos políticos é fortemente minada. A leitura a gente para por aqui hoje e abre, eu vi a carinha da Camila, não tenho como... O que você ia falar, Camila? Não, é impactante a gente ler um livro de anos atrás, eu esqueci o ano desse livro, mas assim, parece que 97. parece que a gente vai repetindo.
todas as coisas que você foi pontuando aqui são episódios que a gente está vivendo agora. Aí você fala assim, como que pode, gente? Vamos aprender e fazer diferente? Por favor? Esse é o convite, esse tem sido. A Cecília escreveu aqui, que na fisioterapia, sem poder colocar câmera nem falar, e a internet tem falhado muito. A Leila tinha falado com Maria e Cida, se puderem dar um retorninho para a gente, para saber como é que vocês estão, seria legal também. Pode ser por chat. a Andréia, que chegou agora também. Bem-vinda, Andréia. Oi, gente, bom dia. Desculpe o atraso, mas eu venho participando do grupo de sexta-feira, né? Estou reconhecendo a Maria do Carmo aqui também. E gostei muito do tema, mas hoje realmente foi complicado para eu chegar no horário, mas é isso. Eu faço minhas palavras da Camila. Eu peguei o finalzinho, na hora que começou a ler, eu falei, gente, tá falando da situação atual, né? Porque é bem isso mesmo, é isso. Obrigada, viu, gente? E algo que me chama a atenção, Leila, você disse que o Lex cresceu em 2000, certo? 2000, eu vou pegar a data Foi isso? certinha. Não estou conseguindo achar. Depois de 2000. Ele entrou em contato em 99, ele teve na SD, sim. O último registro que eu achei, ele foi convidado pelos brasileiros para falar foi a última, a Association for Social Development, é um congresso de consultores que existe na Europa, no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul, é muito interessante. E é a última referência que eu tenho dele atuando, sabe? E eu quero saber direitinho quando ele faleceu, para atualizar vocês. Porque daí isso me conecta com esse livro. Eu não sei se ele escreveu outros depois. Então, em 97, 98, se ele falece alguns anos depois, essa acaba sendo uma obra que ele trazendo esses temas, e daí a gente, né, 30 e tantos anos depois, está lendo esses temas como se tivessem sido escritos na semana passada. Ele tem várias obras editadas, falaram desse aqui, ó, O Dragão, que é um clássico. Os 12 Dragões. Os 12 Dragões, a Dinâmica de Juízo. Tem um livrinho dele muito especial que eu vou ler em paralelo, que é A Atuação do Cristo entre Nós. Esse não está editado no Brasil, só tem PDFs. Tá? E ele tem um livrinho muito especial que eu uso, O Mundo com Paz. Engraçado que você falou. É um livro que o título dele é Nada a Ver Comigo. Ele escreveu em 74 esse livro, e ele nos convida a olhar para o que está à nossa volta. Né? Como é que isso se espelha para a gente? Então, ele vai falar sobre a indústria de seguros, sobre blocos de apartamentos e prédios residenciais nas várias cidades do mundo. Tudo igualzinho. Vários temas que são atualíssimos até hoje. Camila, a gente faz grupo de leitura, grupo de estudo, justamente para tentar aprender juntas, entendeu? Ver se, de alguma forma, criando essas pequenas comunidades, de pequenas elas podem ter o significado de número de participantes, mas que, diante do mundo, em nada elas se apequenam, porque é aquela velha frase, quando 2 ou mais de vocês estão reunidos, lá eu estarei. A gente está fazendo esse movimento. Maria, você levantou a mão? Lourdes. Então, tanto quando eu leio Steiner, e agora estou a conhecer, eu já conhecia de nome, eu estou a fazer o primeiro Germinar aqui em Portugal. É muito, muito interessante, porque todas estas coisas de organizações estão a chegar até mim, e este novo conceito social para mim, o encarar o social e a doação, é uma perspectiva completamente diferente. Então, aquilo que eu sinto, tanto quando leio Steiner e quando agora estou a ler o Lex Boss e outros com estes carismas,
Eu sinto que muita coisa estava já dentro de mim e, portanto, arquetipicamente está dentro de todo o ser humano, e nós muitas vezes não conseguimos acessar pela nossa inconsciência. E quando vemos isto tornado escrito ou verbalizado, parece que isto já está dentro de mim. Então, pronto, é só mesmo continuar a tomar consciência e fazer passo a passo esta transformação que ele diz nos novos pensamentos, nas novas intenções, nos novos sentimentos, com os outros pontos de vista que enriquecem. Então, olha, estou muito grata mesmo. Só agora para complementar, isto é um caderno que eu tenho já desde 2021 e que vou escrevendo coisas, mas ainda tem folhas em branco, que é um livro de notas, e eu vou agora escrever os apontamentos destas aulas aqui neste caderno. Que bom! Ótima ideia, Maria de Lourdes. Tá ótimo. Gente, são 9h59. Vou ler, então, novamente o poema que eu li no início, para fazer esse encerramento. Então, cadê aqui? Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos. Existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre onde a pomos, e nunca pomos onde estamos. Vicente de Carvalho. Até a semana que vem. Muito obrigada pela participação. A gente vai fazer registro, não, gente? Tem que tirar fotinha no primeiro. Já tirei. Obrigada. Obrigada por esse encontro. Bom dia. Bom dia. Bom Tchau, dia. gente. Bom dia. Até quinta! Tchauzinho. Até. Obrigada.